Quero cumprimentar os amados com a doce paz do Senhor Jesus. Alegria estar mais uma vez nesta casa, estar com os amados e poder compartilhar uma palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Enquanto você abre, permita-me dizer 3 coisas. Próximo sábado, nós já ouvimos quase todos os avisos importantes, mas no próximo sábado, dia 9, nós temos, por todos os segundos sábados de cada mês, sempre um encontro, uma palestra com os casais da igreja. É sempre uma palestra direcionada para os casais. Então, no próximo sábado nós estaremos lá. A palestra começa pontualmente às 20 horas, de 20 a 21. Então, você casado, casada, será um prazer recebê-los no próximo sábado. Todo segundo sábado nós estamos juntos numa palestra para os casais da igreja, na igreja matriz. Aí, se você deseja, será um prazer. Também o seminário do pastor Antônio Gilberto, nós já falamos, é um seminário sobre escatologia. Serão 5 dias que acreditamos ser bênção de Deus para a vida da igreja. Então, se você puder, faça um esforço. Eu sei que não é fácil, são 5 dias, mas é um desses seminários memoráveis. Uma das oportunidades, aquelas que a gente demora a ter novamente. O pastor Antônio Gilberto, a igreja já conhece, ele já está com 88 anos. Não sei se Deus ainda vai nos dar um outro seminário como esse, com o pastor Antônio. Ele falou para nós que está se aposentando já. Então eu não sei, talvez essa seja uma oportunidade daquelas para a gente guardar no coração. E o assunto é um assunto muito, muito importante. Amém? Tenho tido o prazer, já ministrei essa palavra na semana passada, e eu não sou habituado a reproduzir a palavra mais uma vez ou 2 vezes, faço isso esporadicamente, mas eu não tenho razão para ministrar outra palavra senão essa. De outra forma também, não é uma palavra muito curta, então eu quero pedir a colaboração dos amados. Amém? Que você não se locomova, não se distraia, que você fique aí comigo um pouquinho, e antes de meia-noite, antes de 11 horas, nós vamos embora. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu tentei colocar a projeção ali para ajudar a vida dos irmãos. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Alaade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etan, Israel, Isma, Idbas, e era o nome da irmã deles, Azelelpone. Imaus, Penuel, pai de Gedor, e Ezra, pai de Uza. Esses foram os filhos de o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naara. Naara deu à luz a Alzão, Éfer e Temeli e a Astari. Esses foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izá e Etner. Cós gerou Anube e Azobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabez o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero que você leia comigo apenas a última frase do versículo 10. 1, 2 e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mais uma vez, 1, 2 e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos dá
na síntese, a capacidade de transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Faça, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer, e que a tua palavra se renove para a glória do teu nome, e que apesar de nós, tu possas fazer um trabalho, uma obra no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a glória e a honra seja sempre do Senhor. Tome o teu lugar. Sabe, amados, esse é um relato, uma história no livro das crônicas, das genealogias. Genealogias são relatos de pais e filhos e mães, nomes históricos de árvores genealógicas. Normalmente a gente não gosta muito das genealogias, e há quem diga que elas não têm muita utilidade. Normalmente todos nós começamos a ler a Bíblia no início do ano, e as pessoas desistem quando chegam as crônicas das genealogias, porque é muito difícil você ler tantos nomes. Eu só li 8 versículos de genealogia, e eu sei que já tinha gente pedindo por favor, mas é uma coisa que nós negligenciamos. Porém, foi lendo essas genealogias que nós encontramos uma raridade, uma preciosidade. Esse texto que nós lemos conta a história de um rapaz, ou a história de uma família, em 2 únicos versículos. O nome Jabez, ou a história de Jabez, aparece apenas nesses 2 versículos da Bíblia. Então, se você não leu as genealogias, ou se pulou as genealogias de crônicas, você perdeu esse texto. Mas esse texto foi encontrado não por mim, obviamente, mas ele inclusive já foi tema de livro. Há um livreto chamado A Oração de Jabez. Eu não sei aqui quem já leu esse livreto. Alguém já leu ele aqui? Eu recomendo. Meu amado lá já leu A Oração de Jabez. É um best-seller, milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro. É um livreto mesmo, fácil de ler. Você lê na hora do almoço, rapidinho, antes ou depois da refeição, você lê o livreto. Mas é um livro espetacular e extraído desses 2 versículos. E esses dias, tem 1 ou 2 semanas, lendo essa história, eu me deparei pensando na história desse rapaz. E a história é de um jovem, de um garoto que, quando nasceu, deu muito trabalho no parto. Um parto muito difícil, diferente dos que nós temos hoje, porque hoje, se uma mãe tem dificuldade de dar à luz, faz uma cesárea. Naquela época não. E Jabez deu muito trabalho para nascer. Um parto muito difícil. E quando ele nasce, a sua mãe lhe pôs o nome de Jabez. Jabez significa dores, ou aquele que causa dor. E ela diz: porque com dores tive filhos, com dores tive esse filho. E Jabez, ele recebe um nome que significa dor, pesar, aflição, afligir. Com dores dei a luz. E esse nome, diferentemente do que nós temos hoje em dia, ele não é apenas um nome dado a mercê ou baseado em filmes ou em qualquer outra coisa. Hoje em dia as pessoas colocam nome nas crianças porque um jogador de futebol famoso tem aquele nome, porque o ator da televisão, a atriz, por causa de um personagem. Tem crianças hoje que se chamam Bin Laden, por exemplo. Tem crianças que se chamam Saddam Hussein. Tem crianças que chamam Michael Jackson. Tem crianças que chamam Romário. Não sei se tem algum aqui. Mas tem gente que o nome é fruto de uma escolha ou de uma decisão em função da mídia, em função de uma revista, em função de um filme. E muitos outros receberam nomes porque o pai, ao ir registrar, ouviu o nome, viu o nome em algum lugar, colocou o nome na criança. Nesse tempo bíblico não era assim. O nome, ele traz consigo características da personalidade de uma pessoa. Colocar o nome em alguém é imprimir nessa pessoa um caráter, é imprimir
define nessa pessoa uma personalidade. Então, todas as vezes que um pai ou uma mãe colocava o nome no filho no período bíblico, ela estava, na verdade, imprimindo nesse filho uma característica, uma personalidade, um caráter, uma marca. Então, o nome é algo muito importante na Bíblia Sagrada. Por essa razão, nós lemos as genealogias, e essa história é a história de um garoto que recebeu o nome de sofrimento, de um causador de sofrimento, aquele que causa dores, porque causou dores. Então você imagine alguém que, quando é apresentado na igreja, por exemplo, nós temos apresentações quase todos os domingos. Imagine uma criança chegar aqui e o pai, ao ser perguntado qual o nome da criança, dor. Não, o nome, dor, sofrimento. Como assim? É aquele que causa dor. O nome da criança é aquele que causa dor. Sim, imagine isso. A criança vai para um jardim de infância e, quando chega lá, te pergunta qual o nome da criança, dor. E o nome? Dor. Imagine esse menino crescendo, e se fosse hoje, nós imaginaríamos o bullying. Mas não apenas isso, porque não é apenas o fato dele ter um nome diferente, um nome difícil, mas o nome desse rapaz determina para ele uma carga negativa, pessimista. O nome desse menino determinava para ele um estigma, uma impressão de sofrimento. O nome dele era carregado de um determinismo de sofrimento. Esse menino, ele cresce com um peso do sofrimento sobre ele. É como se fosse destinado ao sofrimento, às dores, a causar dores. É um menino que nasceu fadado, por causa do nome, ao fracasso, ao insucesso. Porque quem quer conviver com uma pessoa que é o causador do sofrimento? É uma pessoa que não tem, obviamente, razão para ter esperanças, que não tem razão para acreditar, porque a sua personalidade, o seu estigma é o sofrimento. Jabez, ele não tinha nenhuma chance dentro da tribo dele. Jabez não tinha nenhuma perspectiva dentro da tribo dele. E aí, quando eu fico pensando em Jabez, eu penso em algumas pessoas. Eu não sei aqui, eu sou de uma família relativamente grande, mas eu não sei quem é de família grande aqui, tem muitos irmãos. Não sei, tem alguém que tem mais de 5 irmãos? Tem mais de 5, tem mais de 5, enfim, mais de 10, tem alguém aqui? Eu sou de uma família de 10 irmãos. Somos eu, mais 9 irmãos de sangue, mais 2 irmãs do coração. Nós éramos 12 em casa, mais meu pai, mais minha mãe, 14 pessoas dentro de casa. Quem é de família grande sabe que toda família tem uma tendência a taxar alguém como patinho, né? Você sabe disso. Sempre tem o fulaninho que é o patinho feio. Sempre tem o fulaninho que é o milindrado. Sempre tem o fulaninho que é o problema. Mas também tem o fulano que é a ovelha. Sempre tem um que é taxado de ovelha. E isso, muitas vezes, nós brincamos com essas coisas. Mas tem pessoas que são estigmatizadas. São pessoas que são pressionadas por determinados apelidos, impressões, condições, determinações. E eu conheço pessoas que estão hoje vivendo situações porque nunca tiveram uma outra opção dentro de casa. Meu pai, pastor, sempre disse que eu não ia dar para nada, que eu não valia nada, que eu não ia servir para nada.
eu vivo nessa situação. A minha mãe sempre me rejeitou, desde o ventre. Ela nunca me quis. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada, e ela sempre me jogou isso. E isso ficou gravado na minha mente, na minha alma. E eu me sinto uma pessoa que causou problemas. Eu sou uma pessoa que é tido como causador de problemas dentro de casa. Eu sou a ovelha negra da minha família. Eu sempre dei tristezas para os meus pais. Eu estou acostumado a ouvir isso. Eu sempre fui a pessoa que causou problemas na família. Então você imagina esse garoto, Jabez, crescendo e ouvindo o seu próprio nome, percebendo a sua própria característica. Eu sou um causador de dores. Eu sou um causador de... O meu nome é sofrimento. Eu causei problemas, causei dores. Eu sou uma pessoa fadada a dar trabalho. Nós temos amigos e você sabe disso. Tem gente que, se você pudesse, nós evitaríamos. Tem gente que é muito gente boa, tem muitos amigos assim, são gente boa, mas adoram barraco. Gente que não perde uma oportunidade de causar um problema. Tem gente que, se você vai junto com ele, entrar no ônibus, você já sabe que é só o trocador olhar diferente que vai dar problema. Então você tem aquela pessoa que no grupo as pessoas assim, não, fulano não leva fulano não. Pô, não leva, não ciclano não leva, não faz isso, vai dar problema. Você conhece gente assim? Não estou perguntando quem é assim. Você conhece gente assim? Eu conheço. Só que, para nós que vemos as pessoas assim, é fácil. Para nós que vemos a pessoa como problema, é fácil. Agora, aqui é a história de um garoto que se via como problema. E talvez aqui hoje nós tenhamos gente que já se sentiu assim, que já se sentiu o preterido da família, que já se sentiu o patinho feio da família, o menos desejado, o menos amado. Minha mãe sempre preferiu fulano. Não, lá em casa tudo de melhor era para ciclano. Eu nunca tive nada de bom. Tudo que eu ganhei era o que sobrava do fulano, porque minha mãe sempre gostou mais dele ou dela. Essas histórias, elas parecem vir num tom de, muitas vezes, de brincadeira ou de normalidade, mas são histórias que marcam. Jabez é uma pessoa marcada para o insucesso. Eu não sei como nós nos sentiríamos, como você se sentiria assim, uma pessoa destinada ao fracasso, uma pessoa marcada para fracassar. E o que é pior, parece que quando isso acontece, as coisas vão se encaminhando para dar errado mesmo. É a bendita lei de Murphy. Parece que tudo contribui para que nós nos sintamos menores e piores mesmo. Parece que as coisas, elas vão contribuindo. E hoje aconteceu uma coisa em casa que me fez lembrar da minha infância. Eu sou um dos mais novos, e lá em casa eu tinha fama de quebrar tudo. Eu não sei se você já sofreu com isso. Tudo que eu pegava caía da minha mão. Não sei por que caía. Só devia ser um demônio, sei lá o que era, não sei. Mas as coisas caíam da minha mão. Eu não sou culpado das coisas caírem da minha mão. Eu segurava, elas caíam. Mas eu já sofri muito por deixar as coisas caírem. E hoje à tarde eu quebrei a jarra da cafeteira da minha esposa lá de casa. Porque eu estava segurando a jarra, deixei ela apoiada, virei para lá. Quando eu voltei, eu acho que eu esbarrei na jarra enquanto ela estava enchendo. E o barulho da jarra fez ela ouvir lá em cima. E ela desceu correndo por causa do barulho.
E eu estava parado olhando para já, e eu não sei se porque eu vim pregar aqui, essas histórias me vieram à mente. Graças a Deus a minha esposa não reclama porque eu quebrei a jarra da cafeteira. Mas existem pessoas que sofrem por coisas assim. Imagine Jabez, que é uma pessoa cuja a síndrome, cujo fracasso está impregnado na alma. É como se todos os dias, quando ele acordasse, algo dissesse para ele assim: você é um fracasso, você não vai dar certo, porque você só consegue uma coisa: causar dores. Você só serve para uma coisa: criar problemas, porque o teu nome é problema, o teu nome é sofrimento, o teu nome é dor. Imagine isso. O que você acha que vai acontecer com uma pessoa assim? Qual é o destino? Qual é o futuro de uma pessoa assim? É fácil imaginar. É fácil imaginar. Renegado, triste, solitário, morrendo, abandonado, triste, isolado, porque não consegue realizar nada, a não ser fazer as pessoas sofrerem. Seria assim a história desse garoto. Mas não é isso que a Bíblia diz, e é por isso que eu louvo a Deus por esses dois versículos. Porque o último, ou os dois últimos versículos que lemos, o versículo de número 8, ele começa de trás para frente. Porque esse rapaz, o texto diz para nós, no final do 10, diz que a sua mãe colocou o nome dele porque ele era o causador de dores. Mas o versículo 10, ele diz uma coisa que nós precisamos aprender. Jabez invocou o Deus de Israel. Jabez invocou o Deus de Israel. Vamos ler esse versículo 1, 2 e ele disse: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Isso é uma oração, isso é um clamor, isso é uma petição, isso é uma oração de domingo à noite, dia 3 de abril de 2016. Jabez, não foi 3 de abril de 2016, mas provavelmente foi 3 de abril de 2016 a.C., 1000 e poucos a.C., a oração de Jabez. Jabez um dia orou ao Senhor. Eu não sei que dia que foi, eu não sei em que circunstância foi, porque toda a história de Jabez está em 2 versículos. Mas a Bíblia diz para nós que ele invocou o nome do Senhor. Ele diz: tomara que me abençoe. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você pode ler o final do versículo comigo bem forte. 1, 2 e... De novo, 1, 2 e... Essa pessoa que está do teu lado tem que ouvir isso hoje. 1, 2 e... Volta para o 9. Aí começa a história, ou termina a história. E Jabez foi. Mas ele não era o patinho feio? Ele não era o ovelha negra? Ele não era o causador de problemas? Ele não era o causador de dores? Não. Isso foi no início. Porque o final é esse aqui, ó. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Foi Jabez mais ilustre
do que seus irmãos. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida hoje. Eu não sei quantos irmãos você tem, eu não sei quem é você dentro da sua família, eu não sei qual é a condição que você tem vivido até hoje, mas eu quero dizer para você que assim como Jabez, você pode se tornar uma pessoa ilustre. E eu gosto desse termo, ilustre, ilustre. Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. Por uma razão, ele decidiu invocar o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aí eu fiquei pensando nisso. Mas onde é que Jabez aprendeu isso? Onde é que Jabez se inspira para clamar? Como é que Jabez descobre que pode clamar? Sabe, há uma semelhança numa história que você conhece. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Olha o que diz esse texto. Esse texto fala acerca de Jacó. E você conhece Jacó. E por que eu li do versículo 1 em diante? Porque o versículo 1 do texto que nós lemos, do texto lá do 1 Crônicas capítulo 4, ele começa assim, se você consegue voltar lá no primeiro slide, veja o que diz o primeiro versículo. Olha isso, olha, leia isso comigo. Os filhos de Judá foram. Então Jabez faz parte da família e da genealogia de Judá. Você frequenta a escola dominical? Essa é fácil. E Judá é filho de quê? Ai, Jesus. Judá tem mais quantos irmãos? Um monte. Ele tem pelo menos mais 11. E Judá é filho de Jacó. Então Jabez é da família e da descendência do Jacó. Isso é importante para nós. Jabez, ele é da descendência do patriarca Jacó. Ele é descendente de Jacó. E Jacó tem uma historinha interessante que nós precisamos aprender. Porque você já viu que Jabez, ele tem um nome que é um estigma ruim. Agora o Jacó, quando ele nasceu, você lembra disso? Jacó era irmão de um outro rapaz, gêmeo dele. Como é que era o nome do irmão? Escola dominical. Como é que era o nome do irmão do Jacó? Esaú. E aí a Bíblia diz que o Esaú nasce primeiro e o Jacó vem em seguida fazendo o quê? Segurando o calcanhar do Esaú. São gêmeos, mas o Jacózinho nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Jacó tem culpa de nascer agarrado no calcanhar do irmão? Tem, amor? Jacó nasceu agarrado. E o nome dele é Jacó por causa disso. Jacó significa aquele que vem agarrado no calcanhar. Porque Yaakov é calcanhar. E aí Jacó é aquele que vem agarrado no calcanhar. Pronto, esse é o nome do rapaz. Aquele que vem agarrado no calcanhar. Tem algum problema vir agarrado no calcanhar dos outros? Mas na tradição tem. Porque o Jacó foi crescendo. E o nome do Jacó veio aquele que vem agarrado no calcanhar. Aquele que vem agarrado no calcanhar. E aí aconteceram algumas coisas na vida do Jacó. E isso ficou pejorativamente. E até hoje, os irmãos da escola dominical dizem que o nome de Jacó significa o quê? Até hoje você está praticando bullying contra o pobre do patriarca Jacó, dizendo que ele é o enganador, o suplantador, o usurpador. É isso que a gente fala do Jacó? Até hoje. Na verdade, o nome Jacó significa apenas e tão somente aquele que vem agarrado no calcanhar. Mas nós taxamos ele como o suplantador, o enganador, o usurpador. Quem enganou quem? Na verdade, a história do Jacó é para um outro dia, mas o Jacó apenas ele negociou. E o irmão é que foi o problema quando veio a primogenitura. A mãe dele é que mandou ele receber a bênção, porque a mãe dele tinha recebido uma promessa desde o ventre. E a promessa é essa aqui, ó. Porque quando a mãe estava grávida, a mãe perguntou para Deus, que tinha uma bagunça dentro do ventre. As crianças hoje mexem muito, mas naquele tempo mexia muito mais. E os dois parece que viviam brincando dentro do ventre da mãe. E era uma bagunça doida dentro do ventre. E ela um dia olhou assim: o que está acontecendo aqui dentro? Tá mexendo demais.
demais esse negócio aqui. Aí Deus responde: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o que? Diga comigo. E o que? A ver comigo. E o que? E o mais? Servirá o mais? Quem determinou que o mais velho serviria o mais moço? Eu não ouvi. Quem determinou que o mais velho serviria o mais moço? O que Jacó tem a ver com isso? Isso é coisa do eterno. Isso não é culpa do Jacó. Então Deus resolveu me abençoar e eu sou culpado. Deus resolveu abençoar o Jacó e é ele que é o culpado. Mas é isso que colocaram nele. Você é o que vem agarrado no calcanhar. E aí as pessoas no futuro, como é o próprio irmão Esaú, esse aí é um enganador, esse é um usurpador, roubou a minha bênção. Mas isso não é verdade. Porque Jacó não roubou a bênção de ninguém. Na verdade, Esaú vendeu a bênção. Esaú desprezou o que tinha direito. Mas isso é um problema para outro dia. E aí, quando os dias se cumpriram, a mãe pôs o nome dele de Jacó, porque disse que ele veio agarrado no calcanhar do irmão. E o nome Jacó, ele é exatamente isso. Mas as pessoas consideram Jacó como enganador. E aí você imagina Jacó crescendo no meio da sua parentela, no meio da sua família, sendo chamado de aquele que vem querendo agarrar o que é do irmão, aquele que tomou a bênção do irmão. Esse aí é o cara que... Mas a verdade é que depois dessa confusão, Jacó foge e Deus encontra ele no caminho. Você conhece essa história? Deus encontra ele no caminho fugindo, Gênesis 28:12. E aí, Jacó teve um sonho à tarde. Ele deitou e colocou aquela pedra ali como travesseiro. Ele sonhou. E aí, Gênesis 28:12, olha o que ele diz. E ele sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. O Senhor, ele disse o que? Lê comigo. E o que o Senhor disse? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência todas as famílias da terra. A tua descendência será, já sei, quando eu copiei o texto, ele pulou. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti serão abençoadas, em ti e na tua descendência serão abençoadas. Aí sim está a parte lá. Todas as famílias da terra. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus disse para Jacó 3 coisas maravilhosas nesse texto que nós lemos. Deus, quando encontrou Jacó, ele disse: eu vou te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te dar essas terras do norte ao sul, do leste ao oeste. Tudo isso que você está vendo, eu vou te dar. E eu serei contigo. O versículo de número 15, o Senhor diz para ele: eu serei contigo e eu te trarei de volta. A minha mão será contigo e eu te trarei de volta para esse lugar. Deus promete ao Jacó 3 bênçãos maravilhosas nesse texto. Deus promete abençoá-lo e abençoar sua descendência. Deus promete lhe dar todas as terras, e Deus promete ser com ele e lhe proteger de maneira que ele fosse e voltasse. E aí o Jabez, muito tempo depois, pelo menos uns 600 anos depois, porque Jabez já faz parte da 6ª ou 7ª geração depois do Jacó, Jabez faz a oração, e a oração de Jabez no versículo 10 é esta: ó, tomara que Deus me abençoe e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabez faz uma oração exatamente dentro das características da oração do Jacó. E o que é melhor? Deus ouve a oração de Jabez. E quando eu ouço esse texto, quando eu leio esse texto, algumas coisas me saltam aos olhos. E se eu conseguir,
eu quero colocar para os irmãos. Número 1, nós precisamos aprender. Tenha muito cuidado com o que você fala. Aqui vai para os pais, vai para os responsáveis. Muito cuidado com o que você fala. Um nome pode dizer muita coisa, um apelido pode dizer muita coisa, uma sentença pode dizer muita coisa. Tiago, ele diz para nós, Tiago capítulo 3, versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Sabe, nós temos muita responsabilidade com aquilo que falamos para os filhos, com aquilo que sentenciamos aos nossos filhos, as palavras que nós declaramos, aquilo que nós determinamos sobre os filhos como pais, como professores, como patrões, como autoridades espirituais. Nós devemos ter muito cuidado com o que falamos. A nossa palavra, ela tem poder, aquilo que falamos tem muito poder e muita responsabilidade. Provérbios 28 e 13 diz Provérbios 28 e 13 diz: a morte e a vida, 17, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos. Você pai, você mãe, deve ter muito cuidado com o que fala. Talvez a mãe de Jabez não tenha se dado conta daquilo que falou, ou daquilo que sentenciou, mas o nome colocado sobre o garoto, o nome colocado sobre o menino, sentenciou uma vida quase que inteira, sentenciou o rapaz a uma vida de puro sofrimento. Uma palavra pode ferir alguém de morte, uma sentença pode destruir uma vida, e nós precisamos ter muito cuidado. E o primeiro conselho que eu quero te dar é esse: tenha muito cuidado com o que você fala, tenha muito cuidado com as expressões que você usa, tenha muito cuidado com a sua boca. É melhor não falar nada na hora da ira, é melhor não dizer nada na hora que estamos nervosos, é melhor acalmar-se e esperar para pensar no que dizer. Sabe, um nome, às vezes, uma palavra pode determinar algo muito terrível. 2, que nós devemos estar cientes disso. Pare de se culpar pelas coisas que você não pôde escolher. Pare de se culpar pelas coisas que você não pôde dar causa, que você não escolheu. Eu ouço muita gente dizendo: pastor, se eu tivesse nascido lá em Ipanema, lá no Leblon, minha vida seria outra. Se eu tivesse nascido lá na América ou na Europa, eu seria outra pessoa. Se eu não tivesse, por que eu nasci aqui? Por que eu tenho esse ou aquele pai, aquela mãe? Por que eu tenho isso? Por que isso? Por que aquilo? Bobagem! Nós ficamos às vezes pensando e nos culpando: eu sou assim, a minha vida é assim, por causa disso, por causa daquilo, porque aconteceu isso lá atrás, porque aconteceu isso, a minha mãe é infeliz por causa disso, por causa que aconteceu isso comigo ou aquilo. Pare com essa bobagem. Existem coisas que você não teve influência alguma, que você não teve como escolher, que você não teve como participar. Então você não tem que viver se culpando por conta disso. Você não tem que viver se martirizando por coisas que você não conseguiu ter controle sobre elas. Então pare com isso, porque Jabez, ele me ensina que durante algum tempo ele viveu sob esse estigma, mas um dia ele chegou à conclusão de que não era culpa dele, ele não tinha participação nisso, e não adiantava viver sobre um estigma que você não teve como dar jeito. Então eu não sou culpado disso. Jabez não morreu com um sentimento de culpa porque causou dores a alguém ou a sua mãe. Jabez aprendeu a lidar com isso. Número 3, e eu, antes de passar ao texto que eu li essa semana, que está em João capítulo 9, e aí o tempo não vai permitir que a gente comente, mas o texto fala de um cego. E é emblemático esse texto, porque Jesus vai caminhando, tem um cego de nascença. O cego é de quê? Pronto, todo mundo aqui é inteligente e já entendeu. O cego é de nascença, logo ele nasceu. Aí os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O garoto o quê? O garoto era cego de? Aí vem alguém e pergunta: quem foi que pecou? Ele ou os pais dele, para ele nascer cego? Se eu, com pouca paciência, já teria respondido: como assim? Como assim?
Aí Jesus me ensina uma coisa maravilhosa. O garoto é cego, amém? 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 O garoto é cego. Jabez tem um nome estranho. O garoto é cego. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Vamos buscar o culpado. Porque nós somos assim. A gente quer um culpado para tudo de ruim que acontece na nossa vida. A gente quer um culpado para as coisas erradas. Mas sabe o que Jesus responde? Maravilhoso. Jesus diz assim, ó: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí eu aprendi uma coisa maravilhosa nesse texto. Na verdade, eu não tenho que ficar me preocupando com as coisas que aconteceram lá atrás. Eu não tenho que ficar me martirizando pelas coisas que eu não tenho culpa. Eu não tenho que ficar me preocupando porque isso, porque aquilo. Na verdade, isso é assim, não para que eu sofra, não para que eu cause sofrimento, mas unicamente para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Esse menino está assim, não é para culpar os pais, não é para culpar a ele, não é para ele sofrer ou fazer alguém sofrer, mas esse garoto, isso é o rema de Deus. Esse menino é uma oportunidade de milagres. Esse garoto é assim, porque ele é uma oportunidade de milagres. Aí eu descobri uma coisa lendo esse texto: existe gente, amados, que é um milagre em potencial, ambulante, andando por aí. Ninguém consegue enxergar o milagre. Todo mundo só vê o problema, todo mundo só vê a dificuldade. Ele é um Jabez, mas Jesus, quando olha, ele diz que Jabez que nada, que cego que nada. Isso é um milagre em potencial. Qualquer hora dessa, esse milagre explode e vai surgir aí a manifestação do poder de Deus. Então, meu amado, pare de se culpar, pare de culpar os outros, pare de ficar se martirizando. Na verdade, você é um milagre em potencial. Você é uma oportunidade de Deus. Você é uma oportunidade para que Deus manifeste a sua glória na tua vida. Eu gosto muito disso. Eu gostei dessa frase. Então diga assim comigo: eu não sou culpado de nada. Diga: eu não sou culpado. Eu não sou responsável. Eu não posso me responsabilizar pelas coisas que eu não causei. Diga assim: mas eu sou. Diga: eu sou um milagre em potencial. Diga: eu sou um milagre prestes a acontecer. Você acredita nisso? Aquele rapaz, ele na verdade é um milagre prestes a acontecer. Ninguém via isso. Ninguém enxergava isso. Esse garoto tem muita dificuldade para estudar. Esse garoto tem dificuldade para aprender as coisas. Esse menino tem dificuldade para isso. Essa menina tem dificuldade para aquilo. Esse menino não sabe. Na verdade, todo mundo acha só um problema e todo mundo quer responsabilizar. Mas na realidade, Deus está olhando e falando: que isso? Esse menino é um milagre. É que ninguém sabe ainda. Mas a hora que o poder de Deus se manifestar, todo mundo vai ver que isso era apenas uma oportunidade para o milagre acontecer. Amém, irmão? Terceiro, aprenda a lidar com as coisas que você não pode mais mudar. Tem coisas que nós somos culpados mesmo. Tem coisas que nós somos responsáveis, mas que não dá para mudar mais. O nome do rapaz qual é? Jabez, está registrado em cartório. Não dá para mudar. Hoje a gente vai lá no cartório e muda o nome, mas naquela época não podia. Nasceu Jabez, vai morrer o nome Jabez, a não ser Jacó, que Deus mudou o nome dele. Mas o nome é o nome. Existem coisas que a gente não pode mudar, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Amém? Por exemplo, eu nasci narigudo, não dá para mudar isso. Eu não posso ficar me martirizando por conta disso. Você entende isso, amado? Meu cabelo é assim. Tem gente que diz que meu cabelo é ruim. Eu não acredito nisso. Mas eu não vou ficar me martirizando por nada disso. Eu não posso ficar me martirizando. Eu tenho que aprender a lidar com as coisas que eu não posso mudar. Aí eu lembrei de Paulo. Você lembra que Paulo teve um problema? E Paulo, ele tinha uma coisa que ele chamava de um espinho na carne. Ninguém diz ao certo o que é, mas pode-se imaginar que esse espinho na carne está ligado ao passado de Paulo. E Paulo orou a Deus, dizendo assim: me livra desse negócio, me livra desse passado, me livra disso, me livra desse espinho maldito que está me assolando, me livra dessa condição. E aí Paulo orou uma vez, Deus não falou nada. E Paulo orou de novo, Deus não falou nada. E Paulo orou de novo, e Deus não falou nada. E Paulo já estava meio irritado com isso, porque Deus
até o dia que Deus, capítulo 12, versículo 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, então Deus disse assim para ele, então ele me disse, foi Deus que disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, acabou. Tem coisas que Deus não vai mudar mais em você, você entende isso? Tem coisas que não vão mudar na sua vida, então você tem que aprender a lidar com elas, e a lidar de maneira saudável. Você precisa entender o que Deus não vai mudar, e o que Ele não vai mudar, Ele te dá graça, e aí você vai aprender a lidar com isso. Existem algumas cicatrizes na nossa vida, eu tenho pelo menos 2 cicatrizes, 3 cicatrizes, que são marcas de acidentes. Essas cicatrizes, elas não vão fechar mais, elas não vão sumir mais, elas sempre estarão aqui, e não há nada que eu faça para que essas cicatrizes sumam, mas a verdade é que elas são apenas lembranças, elas não me doem mais. Eu aprendi a lidar com isso, e quando eu olho para elas, são apenas lembranças, mas eu sei que a graça de Deus, ela nos dá força, e ela nos dá sabedoria para lidar. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quarto lugar, aprenda a invocar o nome do Senhor. Aprenda a invocar o nome do Senhor. E aí, nós temos que entender o que é invocar. Invocar é clamar, é pedir, é rogar, é interceder, é gritar, é ter uma atitude diante de Deus. Existem pessoas que ainda não aprenderam isso, o poder da batalha espiritual. Quem aqui já viu o filme Quarto de Guerra? Quem não viu, precisa ver. Você tem que ver esse filme, porque às vezes a gente fica meio esquecido do que significa guerrear em oração, batalhar em oração, entrar diante de Deus e guerrear até que o milagre aconteça, criar batalhas constantes na oração, porque a oração, ela tem o poder, meus amados, a oração tem o poder de transformar a nossa realidade, a oração tem o poder de mudar a nossa vida e garantir um futuro melhor. Sabe do que eu lembrei? Lembrei de um rapaz cujo nome, ele estava na saída de Jericó. E esse rapaz, ele estava na beira da estrada, era um mendigo que estava ali mendigando. O nome dele qual era? Na verdade, o nome dele não era Bartimeu, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Bar é filho, Timeu, ele era filho de Timeu. Mas qual era o nome do rapaz? Ninguém sabe, porque ninguém quer saber o nome de mendigo. Você já passou por algum mendigo na Praça das Nações? Já? Qual é o nome dele? Não sabe. Por que não sabe? Você sabe o nome dele? Você não sabe. Porque o nome de mendigo a gente não pergunta, não quer saber, não é importante. Verdade, irmão? Esse rapaz é cego e é mendigo. Não tem importância. Mas ele descobre que Jesus está passando. E ele sabe que Jesus é poderoso. Ele sabe o que ele faz? Ele clama. Ele clama ao Senhor, ele invoca o Senhor. Sabe como é que ele clama? Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já disse isso mais de uma vez, mas eu tenho que repetir para você, porque eu acho isso interessante. Existem pessoas que vão falar com Deus, e elas já assumiram uma postura diante de Deus. E tem gente que vai orar ao Senhor hoje, e elas falam assim, Jesus, vem cá, Jesus. Já vi gente falando isso. Jesus, vem cá. Ó, tô nervoso hoje. Vem cá, Jesus. Senta aí, Jesus. Senta aí que eu vou falar contigo. Ó, Jesus, eu tô chateado com essa situação. Tô chateado com ele. E eu quero que o Senhor resolva isso. E tem gente que fala assim, ó, Jesus, vou te dar até terça-feira para você resolver esse problema. Se o Senhor não resolver isso até terça-feira, não é assim. Bartimeu me ensina a invocar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, quem clama por misericórdia são aqueles que precisam da misericórdia, são aqueles que se acham indignos. Esse rapaz está dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor é poderoso. Eu não sou digno, eu não mereço, mas se o Senhor quiser, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele parar, mas quanto mais
rapaz mandava ele parar, mais alto ele gritava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando você clama reconhecendo a tua condição, quando você clama pedindo a misericórdia de Deus, quando você clama sabendo que Ele é poderoso para fazer, Ele para te ouvir. Ele parou, mandou chamar o rapaz, e ele perguntou: meu filho, o que você quer? Eu quero ver. Então veja, Jabez sabia que o Deus dos céus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele ouve o clamor dos seus filhos, Ele ouve a oração de um servo quebrantado, Ele ouve o clamor de alguém aflito. E Jabez invocou o nome do Senhor. Aprenda a invocar o nome do Senhor. E nessa oração, quinto lugar, peça, aprenda a pedir. Peça que o Senhor te abençoe. Peça que o Senhor te abençoe. Jabez, quando vai orar, ele diz que o Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Podia ter pedido para o Senhor trocar o nome dele. Tomara que o Senhor mude o meu nome no cartório. Não, porque o nome é só um detalhe. Você entende isso? Eu não sei se você consegue entender isso, porque hoje em dia nós estamos nos habituando a ir buscar a Deus por causa de bênçãos esporádicas, por situações, por causa de dádivas de Deus. Nós estamos buscando a Deus, pedindo algumas graças do Senhor, algumas coisas que nós precisamos. Então nós vamos buscar a Deus, pedindo que o Senhor nos dê uma bênção aqui, uma bênção ali. Senhor, eu preciso pagar a minha conta de luz, Senhor, porque já venceu e a Light vai cortar minha luz. Senhor, me ajuda a pagar minha conta de luz. Senhor, ajuda. O Senhor ajuda e você paga a conta de luz. Mas acontece daqui a 20 dias você está desesperado de novo, porque vem outra conta. Você diz: Senhor, eu preciso de uma casa. E o Senhor te dá uma casa, mas a casa envelhece, e daqui a pouco você está pedindo de novo, preocupado, aflito. Jabez não queria nada disso. Eu não quero apenas uma bênção aqui, uma bênção ali. Eu não quero apenas algumas coisas que o Senhor pode me dar. Eu quero que o Senhor me abençoe. É muito diferente entre ter uma graça, ter uma bênção de Deus e ser abençoado pelo Senhor. É muito diferente entre receber alguma coisa de Deus e se sentir uma pessoa abençoada. É por essa razão que aqueles que são abençoados pelo Senhor, não importa a situação que eles vivam, não importa a condição que eles passam, eles são abençoados por Deus. E sabe, meus amados, nós precisamos parar de pedir apenas coisas que Deus pode nos dar, mas desejar que a bênção de Deus ela tome conta das nossas vidas, que a bênção do Senhor ela assuma o nosso ser, e que nós nos sintamos pessoas abençoadas por Deus. Situação que eles viram, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Não dá fruto toda hora, não tem bênção toda hora, não tem coisa toda hora, não tem as coisas todas as horas. Dá o seu fruto na estação própria, mas tem um problema: as folhas nunca murcham. Aí tem um segredo. Sabe, de vez em quando eu fico sem dinheiro. Não sei se tem mais alguém aqui, isso não acontece. De vez em quando o dinheiro some do meu bolso, eu fico duro sem dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Não é sempre que eu tenho dinheiro, mas as folhas são sempre verdes. Não é sempre que eu tenho a saúde plena, mas as folhas são sempre verdes. Há uma diferença entre ter uma bênção de Deus e se sentir abençoado. Sabe, o fruto ele vem na estação própria, mas as folhas estão sempre verdes. É aí que ninguém entende os crentes, porque o crente na segunda-feira disseram que vão demitir 50 pessoas, e ele entra no departamento e ele está sorrindo, e as pessoas dizem: você não está sabendo não? Disseram que vão demitir 50 hoje, mas ele continua sorrindo e diz assim: a minha vida pertence ao Senhor, e quem abriu a porta foi o Senhor. No dia que Ele quiser, Ele fecha, porque Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, e se Ele fechar uma, Ele abre outra. Então não estou preocupado com
isso, se a porta se fecha aqui, outra porta vai se abrir, e eu continuo louvando ao Senhor, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido, é porque Ele é um abençoado. Eu tenho um amigo que no outro dia eu peguei um cheque, já faz um tempinho isso, eu peguei um cheque dele, o cheque estava escrito assim, abençoado, ele assina como abençoado. Achei estranho isso, falei, que tu está assinando errado aqui. Não, assina assim mesmo. Mas teu nome não é abençoado. Ah, pastor, o meu nome não é abençoado, mas eu fui lá no banco e mandei registrar essa assinatura, eu assino abençoado. Por que você faz isso? Pastor, porque eu me sinto uma pessoa abençoada. Trunficador eu não fico, mas eu me sinto abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu me sinto uma pessoa abençoada. Você entende isso? Você entende? É uma pessoa abençoada, de bem com a vida. Tudo quanto faz dá certo, porque sabe que as folhas estão sempre verdes. É ser abençoado. Está lá em cima da roda gigante, abençoado. Está lá embaixo da roda gigante, abençoado. Está com as crianças, tudo com saúde, abençoado. Está todo mundo doente, abençoado do mesmo jeito. Está com dinheiro para gastar, abençoado. Está sem dinheiro nem para ir na esquina, é abençoado do mesmo jeito. Porque essas coisas são circunstanciais. O que vale é o que está dentro de nós. Nós somos abençoados por natureza. Aí Paulo vem para nós e diz assim, Filipenses 4:12, ele diz assim, tanto eu sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você quer saber, irmão? Já passei muita fome na vida, já comi muito camarão, já comi lagosta também, eu já comi de tudo um pouco nessa vida, eu já passei frio e já passei calor, já experimentei um monte de coisa, eu já aprendi de tudo nessa vida, mas sabe de uma coisa, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a ter todas as coisas, eu aprendi a passar qualquer situação, porque eu sou abençoado. Mas o seu nome é Jabez, era Jabez, porque depois que eu orei, o Senhor atendeu a minha oração, e a partir de agora eu sou Jabez abençoado. Mas como assim? Sofrimento abençoado, eu não entendi isso. É isso mesmo, o sofrimento eu não tem como tirar, o Jabez eu não tenho como mudar, mas o abençoado Deus me deu, Ele me concedeu essa oportunidade, Ele ouviu a minha oração. Então hoje eu sou o Jabez, mas eu sou abençoado. Amém?